Boa tarde, pessoal. Dia 19 de maio de 2021, vamos dar seguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje a gente tem que terminar aquele assunto 4, antes de entrar no assunto 5. Então, ficou faltando a gente fazer esse item 4.3. A gente vai lidar agora com limites de confiança. Então a ideia é, você vai pegar o conjunto menos disperso, de menor dispersão, que era aquele conjunto que a gente obteve calculando a função linear mais os aleatórios divididos por 5. E aí você vai gerar réplicas para ele. Como? Em um caso, você vai pegar esse conjunto linear mais aleatório dividido por 5 e vai multiplicar por 1,1. Você está dando um acréscimo de 10%. Em outro caso, você vai fazer o conjunto linear mais aleatório dividido por 5 multiplicado por 0,9. Está tirando 10%. Com isso, você vai poder calcular limite de confiança com 95% de probabilidade para esse conjunto. E a gente vai usar esses limites de confiança com 95% de probabilidade para criar um novo conjunto de gráficos lá no QTI Plot, onde a gente vai fazer agora regressão linear com peso estatístico. É diferente do que a gente fez na última aula. Bom, pessoal, até aqui nenhuma novidade, né? A gente já tinha calculado esses aleatórios dividido por 5 somados ao modelo linear. E agora a gente quer fazer como se fossem duas réplicas, uma crescida de 10% e outra tirando 10%. Aí montamos as fórmulas aqui, simplesmente multiplicando essa coluna onde a gente tem o modelo linear acrescido aleatório dividido por 5, multiplicamos por 1,1 e aqui multiplicamos por 0,9. Pronto, está calculado. E agora vem a outra parte, que é vocês têm que calcular o limite de confiança disso. Na verdade, a média, né, desses três casos aqui e o limite de confiança. Então, eu diria para vocês o seguinte, comecem assim, ó. Vamos deixar esses três casos aqui marcadinhos em vermelho, só para a gente lembrar, tá, que é o conjunto de números que a gente vai trabalhar depois. Contagem mesmo, né? 1, 2, 3, até o 101 lá, tá? Vamos lá, façam essas contas aí e a gente retorna uns 5 minutos. Então, pessoal, aqui vocês têm que fazer o seguinte, calcular a média, como eu tinha falado, né, essas três réplicas aqui, e o limite de confiança com 95% de confiança. O limite de confiança com 95% de probabilidade, tá, usando o T de student, que para esse caso é igual a 4,3, tá certo? Então vai ser 4,3, que multiplica o desvio padrão desse conjunto aqui, dividido pela raiz quadrada de 3. Pronto, está tudo calculado aqui. É claro que a média vai ser exatamente igual à nossa função, né? Linear somada dos aleatórios dividido por 5. E agora vocês têm que transportar esse conjunto para o QTI Plot e preparar o gráfico com os limites de confiança. Reparem, vocês vão para o QTI e vão construir o gráfico com os limites de confiança, para depois a gente fazer a regressão linear. Pois é, pessoal, fazer gráfico usando o QTI Plot é uma maravilha. Repara o seguinte, nós simplesmente colamos, né, as colunas para cá,
Ele já perguntou para a gente se a gente queria chamar a primeira linha, usar a primeira linha como o nome das colunas. Sim. Aí tá aqui. Olha só que coisa mais legal. Então a contagem ficou sendo o x, enquanto que a média que a gente tinha feito lá daquelas 3 réplicas da função linear mais o aleatório dividido por 5, né, acrescido de 10%, diminuído de 10%, está aqui na segunda coluna, e o limite de confiança com 95% de probabilidade está aqui na terceira coluna. Qual que é o problema disso? Repara só, ele chamou essas duas colunas de y. Vamos fazer o gráfico? Ó, esse conjunto aqui é a média, tá, da função linear somada os aleatórios dividido por 5, enquanto esse daqui é o limite de confiança, nada útil. O que a gente precisa fazer? Nós temos que clicar em cima dessa terceira coluna, com o botão direito do mouse, e a gente vai fazer aqui, ó, set as, erro de y. Repare que tem também uma outra opção de erro de x, tá? Quer dizer, o x de vocês pode ter um erro associado também. Agora, essa coluna já não chama mais y, tá vendo? Não é designada mais por y, agora ela é designada por erro de y. Vamos selecionar essas duas colunas aqui e vamos refazer o nosso gráfico. Agora sim, né? Agora isso faz bem mais sentido. Agora nós temos os pontos aqui. São os valores médios em cada situação dessa e os limites de confiança com 95% de probabilidade. Aí vem aquela parte fundamental de embelezar essa estrutura aqui. Tá aí, algo assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês a diferença que existe entre os procedimentos para o cálculo da regressão linear. Eu posso simplesmente chegar aqui e mandar o QTI-plot fazer a regressão linear, né? Tá feito. Tá aqui. E os parâmetros estão listados aqui, incluindo o R quadrado e o RMSE. Perfeito. Só que é importante lembrar que eu pedi para vocês fazerem a regressão linear usando o peso estatístico. Como é que vocês vão fazer isso? O procedimento é um pouquinho diferente. Vocês vão clicar aqui na área gráfica, vão para o Analyze, e vocês têm que ir para o Fit Wizard. No Fit Wizard, olha, tem uma série de funções aqui que vocês podem definir, e tem as funções que já estão construídas nativamente. Vocês vão buscar a linear, e vão mandar fazer o ajuste usando essa função. Segue. E repara aqui, ó. Vamos mudar a cor. Não vamos usar o vermelho. Vamos usar, por exemplo, a cor seguinte, esse verde aqui. Repara que ele está dizendo que está fazendo essa conta, que vai fazer essa conta, né, sem peso. E a gente vai mudar isso para a situação peso estatístico. E vamos mandar ajustar. Tá feito.
Se vocês olharem aqui, vocês vão reparar que essas retas são ligeiramente diferentes. Vou tentar deixar elas um pouquinho mais largas. Conseguem ver que aqui para o começo do conjunto, né, elas se afastam? Perfeito. Isso também vai ter impacto nos valores, então, de coeficiente angular linear, os erros associados, tá? Bem como vai ter impacto no R quadrado e no RMSE. Olha que interessante, aqui a gente tinha como coeficiente linear 1,57 vezes 10 a menos 1. Aqui ele passou para 1,7 vezes 10 a menos 1. Deu uma diferença. Por isso que ele está deslocado lá embaixo, né? A declividade mudou de 7,12 10 a menos 3 para 6,98 vezes 10 a menos 3. O R quadrado era 0,96. Caiu um pouquinho para 0,94. Mas o maior impacto aconteceu aqui, ó, no erro médio quadrático, né? Que caiu de 0,55 para 0,08, usando esse peso estatístico. Muito bom. E agora, resta para vocês acrescentarem as curvas limite superior e limite inferior desse modelo linear já ali no QTI plot. Vocês têm mais uns 5 minutos para fazer isso. Pessoal, então a gente vai usar os parâmetros da regressão linear para calcular, né, esses limites. Vocês vão chegar a um resultado parecido com esse daqui. Tá, agora vamos pegar esse limite superior aqui e vamos fazer o seguinte. A gente vem para o gráfico e manda adicionar uma função. Eu vou só colar ela aqui. Tá, a função adicionada. Da onde a onde essa função tem que ir? Ela tem que ir de x igual a 0 até x igual a... Na verdade, a gente estava fazendo de 1 a 101. Tá ela lá. É aquela azul. Vou repetir o processo. Só que agora eu vou usar o limite inferior. Da onde a onde? De 1 a 101. Prontinho. Eu cliquei 2 vezes. Deixa eu tirar uma dessas daqui.
Tá ali. Agora vamos fazer o seguinte. Tem informação demais aqui, né? Porque tem uma sem o peso estatístico, outra regressão com peso estatístico. Vamos tirar essa primeira, que não tem o peso estatístico. Vamos ficar com a segunda. E vamos, em vez de deixá-la em verdinho, vamos deixá-la em vermelhinho. E vamos deixar essas retas referentes ao limite superior e inferior mais largas. E vamos mudar a cor disso também aqui para vermelho. Pronto, fica assim. Legal, né? Eu acho muito bacana. Tá vendo quando eu falo para vocês que, na verdade, esse conjunto de dados ele descreve uma área nessa superfície de respostas? Gente, isso aqui é um negócio importante de saber. Não adianta você olhar só para não adianta você olhar só para essa reta média e querer usar isso como um balizador do seu modelo. Não, você tem que lembrar que esse modelo tem limites de confiança que estão associados a ele, tá? Então, tem valores prováveis aqui, olha, tá? De serem encontrados entre essa faixa de K e essa outra de K. Muito bom. Então, com isso, tá, encerramos aqui essa questão do assunto 4. Podemos passar para o assunto 5. Muito bem, pessoal. Assunto 5, o que a gente vai fazer? A gente vai usar exatamente o mesmo raciocínio que nós usamos no assunto 4, só que lá a gente trabalhou com uma função linear. Aqui a gente vai trabalhar com uma polinomial. O que vocês vão fazer? Vocês vão separar aqueles 100 primeiros pontos, vão criar a função polinomial usando essa equação, e depois vocês vão somar essa função polinomial com os valores aleatórios e a polinomial com os aleatórios dividido por 5. Na sequência vão gerar os gráficos modelos versus contagens. Segue aí, pessoal. Eu acho que vocês vão precisar de, no máximo, uns 10 minutos para fazer isso. Pessoal, até aqui muito pouca novidade, né? Então, vocês calcularam o modelo quadrático usando aquela equação que eu disponibilizei para vocês nos apontamentos do curso. Depois vocês fizeram o modelo quadrático mais os aleatórios e modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5. Prontinho. Agora a gente quer gráfico disso, né? Vou copiar isso tudo. E vamos voltar para o QTI Plot. Eu não preciso desses aleatórios aqui. Vou simplesmente apagar essa coluna. E agora nós temos que fazer esses gráficos aqui.
que é, novamente, muito fácil de fazer usando o QTI Plot. Então, aqui. Então, em verdinho, nós temos o modelo quadrático. Em vermelho, o modelo quadrático mais os aleatórios. E em preto, o modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5. Só para ficar bem visual. Modelo quadrático. Modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5. Tá vendo? Tem um pouco mais de ruído do que tinha no caso anterior. E modelo quadrático mais os aleatórios. Claro que o ruído vai ser 5 vezes maior do que no caso anterior. Vamos pegar um por vez. Eu vou fechar esses gráficos. E vou fazer só com esse aqui, que é o modelo quadrático. Então aqui nós temos contagem. Aqui é o modelo quadrático. Agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos passar um modelo polinomial nesse conjunto de dados. De qual ordem? Ordem 2. Pronto, está aqui o ajuste. E é claro, né? R quadrado igual a 1, RMSE 7,68 vezes 10 a menos 15, em outras palavras, zero. Vocês façam os outros dois casos. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer agora aqui esse caso do modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5. Vou aproveitar isso aqui. Lembrando de manter a mesma escala, né? Tinha começado em -2.
polinomial, ordem 2. Tá aí, feito. Repetir o processo por modelo quadrático mais os aleatórios. Minha ideia é deixar os gráficos sempre o mais parecidos possível. E por fim, vamos fazer aqui a regressão. Pronto, está aqui. Agora, vocês precisam tabelar. Vocês vão tabelar os coeficientes, tá? Coeficiente linear, angular, quadrático, R quadrado e RMSE. Vocês vão usar, vão voltar para o Calc. Pessoal, então basicamente foi pegar os coeficientes determinados lá no processo de regressão e transportar eles para cá. É muito curioso a gente ver o seguinte: quando nós vamos inserindo mais ruído no sinal, o valor do R quadrado cai. Enquanto que o valor do RMSE sobe. Mas repara que eles não caem e sobem da mesma forma, e essa diferença aí ela é muito relevante para as próximas análises que nós vamos fazer. Vocês agora vão fazer o seguinte. Agora, olha só. Vocês sabem que os modelos que nós construímos, eles têm a mesma dimensão. Eles estão na mesma escala e possuem o mesmo número de componentes. No caso, 100 componentes. Então, eu quero que vocês comparem o modelo quadrático com os modelos acrescidos dos aleatórios, de modo a descobrir quem é mais próximo desse primeiro modelo. E vocês vão usar duas ferramentas para fazer isso. Vocês vão usar o erro médio quadrático e vão usar o R quadrado. Mais especificamente. O que a gente tem aqui? A gente sabe que o modelo quadrático acrescido dos aleatórios e modelo quadrático acrescido dos aleatórios dividido por 5 são todos funções da contagem. Tá vendo? Então, vamos tirar a contagem do nosso processo e vamos fazer uma comparação entre esses três valores. Para a gente fazer isso não é complicado. Vamos simplesmente copiar esses valores.
Botei numa ordem crescente aqui da quantidade de ruído introduzido. E agora reparem o seguinte. Essa primeira coluna aqui passa a ser minha referência. Por quê? Isso aí é como se fosse um material, como se fosse um padrão, ou como se fosse um branco. Esse é, no caso, o conjunto de menor ruído, o ruído zero. E eu quero comparar com esses outros dois casos. A forma mais fácil de eu fazer isso é copiando esses dados e levando eles novamente para o QTI Plot. Aqui no QTI eu vou abrir uma nova tabela, vou colar esses dados, e vou fazer esses gráficos. É claro que se eu fizer um gráfico de modelo quadrático em função de modelo quadrático, eu vou ter uma reta perfeita, né? Sem nenhum ruído associado. Então não preciso fazer isso para saber que fazendo modelo quadrático versus modelo quadrático, eu vou ter R quadrado igual a 1 e erro médio quadrático igual a 0. Mas e para esses outros dois casos aqui? Primeiro vamos discriminar o que eles são. Aqui nós temos o modelo quadrático. E aqui nós temos o modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5. E vamos organizar isso daqui. Sempre tentando padronizar os gráficos. E antes de trazer isso daqui para o mesmo tamanho de cá, já vou fazer a regressão linear aqui. Lembrando que aqui a gente tinha colocado 21. Esse daqui não é mais o dividido por 5, né? É o modelo quadrático mais os aleatórios. Para 21 também. E a gente estava começando em menos 2. Mais uma vez, regressão linear. Tá bom. Então, nós temos esse primeiro conjunto aqui em que nós estávamos comparando o modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5 com o modelo quadrático, que é o nosso padrão. E esse segundo caso, onde a gente tem o modelo quadrático mais os aleatórios sendo comparados com o modelo quadrático. Vamos pegar aqui os resultados dessas regressões. Vamos colar aqui no nosso bloco de notas, é o conjunto que a gente quer, e agora vamos transportar esses resultados aqui
lá para a nossa planilha. Para me facilitar a vida, eu vou substituir esse espaço, mais ou menos espaço, por ponto e vírgula. Só para facilitar na hora de colar esses dados aqui. E agora a gente tem que comparar os casos, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora é terminar de preencher isso. O que a gente está fazendo? De novo, a gente está fazendo a comparação de um caso, no caso, modelo quadrático mais os aleatórios dividido por 5, ou o modelo quadrático mais os aleatórios, com um modelo quadrático, que é como se fosse o nosso branco, o nosso padrão, a nossa referência. Tá? Para esse primeiro caso aqui, como eu já disse para vocês, a gente não precisa nem fazer. O r quadrado vai ser igual a 1 e o erro médio quadrático vai ser igual a 0. Quais são os outros valores agora que nós conseguimos? Aqui a gente não vai precisar dos coeficientes, né? O linear e o angular, a gente só vai precisar do r quadrado e do RMSE. É isso. Agora a gente tem que tentar usar esses valores, né, como uma métrica de comparação, saber quem é mais próximo. Então, uma das formas bem interessantes da gente fazer isso é a gente tentar fazer um gráfico a partir dessa quantidade de ruído inserido, tá, versus os valores de R quadrado e de erro médio quadrático. Vamos lá, vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. Foi aí, pessoal? Conseguiram chegar a valores aqui que representam esses casos em relação à quantidade de ruído? É complicado não, olha. Pense aqui comigo. Quanto de ruído que a gente tem naquele primeiro caso ali? 0, né? No segundo caso, lembra, a gente está usando valores aleatórios que podem variar entre 0 e 1. Só que eles estão sendo divididos por 5. Então vamos usar o pior caso. E para o terceiro, a gente está somando os aleatórios que variam entre 0 e 1. O pior caso vai ser o próprio 1. Tudo bem. Vou pegar esses valores de R quadrado e de RMSE. E vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o nosso QTI plot. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora aqui em relação ao ruído e o R quadrado. Vamos ver como é que eles estão variando? Então aqui nós temos o ruído. E aqui nós temos o R quadrado. Isso aqui eu não quero.
Nem isso. Isso aqui a gente estava numa faixa de 21. 21 de novo. Tá bom. Então vocês estão vendo aqui, para o caso da comparação entre os valores calculados de R quadrado e do ruído, que isso, sim, a gente aumenta o ruído e diminui o valor do R quadrado medido. Tá certo. Só que esse conjunto, ele foge da linearidade, né? Vamos ver o outro conjunto? Vou fazer a mesma coisa aqui. Que é o ruído. RMSE. Não preciso disso. Não preciso disso. E aí, pessoal, que parâmetro vocês acham que representa melhor a variação do ruído? O R quadrado ou o RMSE? Com certeza o RMSE. E eu quero que vocês repitam esse exercício para aquele caso do linear, em que nós fizemos a variação, fizemos mais variações, né? Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Ah, e por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.